Bom dia pessoal, Emerson da Gold Car, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais uma dica aí. Eu tô meio ausente aí com vocês, tô devendo por conta da correria. Passou uns dias aí com muito trabalho, muita coisa, muito procedimento que daria para colocar em vídeo, mas a gente acabou não tendo tempo de gravar, e aí não deu para colocar. Hoje está um pouco mais tranquilo, algumas agendas que foram canceladas, e a gente vou dar uma palhinha aqui hoje para vocês, alguns procedimentos aí bacana, que vai ajudar bastante o proprietário de veículo que quer conhecer o procedimento, e o reparador também, para se familiarizar aí com o osciloscópio e alguns testes de bobina, primário e secundário. Bacana? Hoje eu quero dar uma palha legal sobre primário de ignição, secundário de ignição. Eu acho que vai ser bacana, beleza? Para isso a gente vai utilizar esse Siena, tá? Eu estou aqui com o Siena 1.0 16 válvulas, ano 2002, injeção eletrônica Marelli 5NF e a W5NF, tá? Esse carro chegou até a gente com reclamação de falha, já tinham passado para ela um corpo de borboleta, tá? Um diagnóstico para trocar o corpo de borboleta. Como se trata de uma peça cara, ela veio até a gente para fazer o teste e confirmar se realmente é isso. Bacana? Então aqui, ó, utilizando o scanner eu vi aqui o código de falha que tinha gravado na memória. Não tem falha código de falha relacionado a corpo de borboleta. Não sei se a outra oficina apagou ou não apagou, tá? Mas ele está dando bobina de ignição, primário e secundário, falha de função. Bacana? Então, em cima desse teste, eu vou fazer o teste utilizando o osciloscópio de primário no primário e no secundário. Queria mostrar para vocês acompanhar e ver como que é bacana aí o procedimento. Legal? Então vamos lá. Então eu vou utilizar o FSA 500 da Bosch para fazer o teste, tá? Uma coisa importante, pessoal, vocês vão ver em vídeo aqui, que nem, ó, eu tenho aqui o KTS 570 da Bosch, que também tem osciloscópio, tá? Mas eu não posso fazer esse teste de primário utilizando o osciloscópio do KTS 570, senão eu queimo o aparelho. Vocês vão ver qual a tensão que o primário, secundário nem se fala, o primário mesmo, qual a tensão, qual a voltagem que chega na hora da abertura do arco elétrico. É muito alta, aquele aparelho não aguenta, ele queima. A gente vai utilizar o FSA 500, que esse aparelho ele suporta até 500 volts, tá? De teste é do primário e até 50 mil volts teste secundário. Então é o equipamento específico. Se usar um osciloscópio aí portátil de bancada sem usar um atenuador de voltagem, vai queimar também, tá? Então fica a dica aí para testar primário e secundário, tem que ter um certo cuidado, senão frita o aparelho. Bacana? Então vamos lá, vai. Primeiro vamos para o teste primário aqui. Tá, eu vou utilizar o equipamento, ele já tem, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é primário, ó. Isso aqui é uma bobininha, tá? Indicando o secundário é no meio. Ele tá indicando que isso aqui é para teste primário e teste secundário é aqui, tá? Ó, ele indica qual as pinças. Então a gente vai fazer a ligação, ó. Então aqui, ó, Rafa vai mostrar. Essa bobina é uma bobina sistema com faísca perdida, bacana? Ele tem um sistema com faísca perdida. O que é faísca perdida? Ele é duas bobinas encapsuladas em uma só. Ele solta faísca no 1 e no 4 e no 2 e no 3 cilindros simultaneamente. Então, só um cilindro está em compressão, o outro vai estar em descarga. Esse que está em descarga vai estar centelhando, mas é uma faísca perdida. Bacana? É por isso que é chamado sistema de faísca perdida. Eu vou dar uma palha ali também, como funciona. Legal? Então vamos lá, vamos aqui, eu quero só minimizar aqui o aparelho, ó. Vamos entrar aqui no scanner, que eu quero mostrar uma coisa aqui em teste aqui para vocês também, que vai ser bacana aqui, o tempo de carga da bobina, ó. O tempo de carga da bobina. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse tempo, ó. 3.4 milissegundos, tempo de carga de cada bobina. 1 e 4, 2 e 3, como eu havia dito. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso aí no osciloscópio, bacana? Então, ó, primeiro eu vou testar aqui a bobina que aciona o 1 e o 4, ó. Legal, vou minimizar. Vou entrar aqui com o FSA. Ó, então o aparelho ele já me dá uma tela montada, ó, osciloscópio, ó, osciloscópio de ignição primário, osciloscópio de ignição secundário, ou
osciloscópio universal de 4 canais. Eu posso utilizar esse aqui também, eu consigo visualizar o primário e o secundário na mesma tela. Só que fica uma tela mais espremida, porque eu vou usar 4 canal, fica uma tela um pouco mais espremida. Então eu vou optar por usar individual, para vocês conseguirem visualizar mais bacana, ok? Olha lá, já tem aqui o sinal do primário na tela, vamos só enquadrar ele bonitinho aqui, para a gente conseguir visualizar legal. 20... Ó, pessoal, 500 volts, tá vendo? Ó, esse aparelho, olha lá, ó, 500 volts. Ó, eu tive que colocar nessa escala para quê? Ó, como ele... Vamos ver. Então, bacana, ó, pessoal. Isso aqui eu tenho um sistema primário, tá? O sistema primário ele é muito parecido com o sistema secundário, tá? É um espelho um do outro, com algumas particularidades diferentes só. O secundário, o enrolamento de bobina primário, ele tem muito menos espiras do que o secundário, muito maior. Por isso que o secundário gera alta tensão, por ele ser o comprimento do fio muito maior, as espiras muito maior, tá bom? Então, vamos aqui, ó, o Rafa vai mostrar, ó, isso aqui é um sistema primário, como que funciona o sistema primário. Eu vou congelar a imagem, bacana, e vou aqui no cursor, ó. Então aqui tá aqui, ó, 14 volts. O que é isso aqui? É 14 volts. É a tensão da bateria, tá? É a tensão da bateria. O módulo alimenta essa bobina com 14 volts, tá vendo? É alimentado com 14 volts, ó. Aí o que acontece? No momento que a terra, ó, aqui eu tenho a voltagem da bateria, ó, 13, 14 volts, 13, 14. Aqui, ó, é o momento que o módulo aterra. Aqui é o momento que o módulo aterra a bobina. Ele joga negativo. Aí a tensão vai cair para, ó, a tensão vai cair para 0. Ó, caiu para 0. Tá, eu aterrei, caiu para 0 volts, tá? Ali, ó, 14 volts. Olha o que eu tenho aqui embaixo, 3.4. O que é 3.4, galera? Lembra lá do nosso scanner? Olha lá, ó. Olha o tempo de carga dessa bobina, 3.4 milissegundos, ó. Então, eu levo o scanner e o osciloscópio batendo direitinho, olha lá. 3.4. O que é 3.4? É o tempo de carregamento dessa bobina. O que é o tempo de carregamento? É o tempo que o módulo joga negativo, ó. Aqui, ó, que é o 0, ó, 3.4, ó. 3.4, 3.4, ó, vai zerar aqui, ó, zerou aqui na abertura do arco elétrico, ó. Pessoal, ó, na abertura do arco elétrico, olha a voltagem que chega, o pico de tensão, 369 volts. Se você usar um aparelho qualquer, vai queimar, tá? Então, isso aqui, 364 volts do primário. O secundário é cerca de 100 mil vezes mais que isso aí. 100 mil vezes a mais. Então, 100 mil vezes a mais que 369 vai dar 30 mil volts, tá? Que é os 30K, que dá de 10 a 20, 30K, que é o limite ali de pico. Acima de 30K, a gente já pega um sistema secundário ou com cabo de vela, ou com resistência de cabo ou de vela muito alto, beleza? Então volta aqui, Rafa, com a gente aqui, vamos acabar de mostrar. Beleza? Então, pico, abriu o arco elétrico, tá? Isso aqui o módulo jogando negativo, jogou negativo, jogou negativo. O que é esse pico de tensão? Quando você tira o negativo, o campo magnético gerado por esse carregamento, ele tenta manter a corrente. Então, para tentar manter, ele eleva muito essa tensão, tá? É onde ele vai acionar o secundário, e o secundário abrindo 30 mil volts, ele consegue romper o arco elétrico, tá? Aqui, pessoal, a gente já tem uma particularidade, ó. Quer ver que bacana aqui, ó? Aí, depois de aberto o arco elétrico, que o esforço é grande, ele volta e cai aqui numa tensão aproximada de 50 volts. Vamos ver quanto que tá aqui, ó lá, 66, ó, ele começa com 66. Tá vendo essa rampa aqui inclinada, ó? Isso aqui já indica um problema, ó. Bem provável, bem provável não, cabo de vela aqui, nós já medimos o cabo de vela, ele tá com uma resistência muito alta, ó. Ele teria que estar aqui, ó, em torno de 40, 50 volts aqui. Tá vendo? Ele tem um pico aqui, ó, alto, ó. Essa linha aqui, ó, de centelhamento, ela teria que estar reta e não inclinada. Essa inclinação indica algum problema. Na verdade, então, aqui a gente não tem um problema de bobina, a gente tem um problema de cabo de vela e vela, tá? Por isso que não pode sair trocando, tá? Ó, então aqui, o que é isso aqui? É o tempo que gera, a duração do campo magnético, ó. Isso aqui é o tempo de centelha, ó. O tempo de centelha tá o quê, ó? Ó, esse é o tempo de centelha, tá vendo? É o tempo que nós temos aqui de centelha, ó. Tá um pouco curto também, ó. 0,8, tinha que dar em torno de 2 aí, tá? Milissegundos. Então, isso também já justifica aí a falha e essa ondulação. Então,
O que é esse tempo de carregamento? Nada mais é que o tempo que dura aquele campo magnético que foi gerado pelo carregamento do módulo. Ele durou, gerou faísca, aqui acabou o campo magnético. Acabou o campo magnético, voltou para a tensão da bateria. E aí vai se gerar um novo ciclo de novo. Bacana? Primário. Vamos lá para o secundário, pessoal. Ó, então aqui eu vou sair, eu vou interromper e eu vou para o sistema secundário de ignição. O sistema secundário de ignição, ó, o Rafa vai mostrar, eu uso outra pinça de captação. Vou pôr aqui no primeiro cilindro. Bacana? Olha lá, sistema secundário. Legal, ele é um espelho. Olha lá, pessoal, essa diferença, porque tem hora que dá um pico alto, ó, tá vendo? Ó, um pico alto e depois esse pico ele diminui, olha lá, diminuiu esse pico, diminuiu o pico, tá vendo? Ele alterna entre pico baixo e ele aumenta, tá vendo? Aqui ele tá próximo, não tá dando nem, ó, se a gente congelar aqui e vir aqui no cursor, a gente vai ver, tá vendo, ó? E esse pico de tensão aí, ó, 4,5K, tá? É baixo, ele teria que estar maior, tá? Ó, o tempo de permanência aqui da bobina também, ó, ó lá, aqui, ó, certo? O começo aqui do carregamento 3.4, que é o que a gente tem no scanner, tá? Vou soltar o sinal, tá vendo? Ele tá dando um pico mais baixo. A gente vai acelerar lá um pouquinho o motor para aumentar esse tempo. O pico de tensão. Então tá. Eu vou mudar o cilindro. 2. Olha lá, pessoal, agora sim, ó, encaixei o cabo direitinho. Olha o pico de tensão alto. Agora ele tá dando, agora sim ele tá dando aqui, ó. Tá vendo? Vamos congelar. Vamos medir. Ó, congelei. Cursor. Bacana, vamos puxar o cursor. Olha lá, vamos ver o pico aqui que tá dando. Olha lá. Tá vendo? 17K. É uma resistência, tá vendo? É uma voltagem bem acima do que a gente tem no primário, tá? Isso aqui é o suficiente para abertura do arco elétrico. Agora, o porquê que nós temos essa diferença no mesmo cilindro, um pico maior e de vez em quando ele diminui aqui, tá? O Rafa vai chegar aqui, eu vou explicar para vocês. Nesse sistema com faísca perdida, o que acontece? A abertura do arco elétrico, ela depende de alguns fatores. O principal, a queima, a combustão, que a faísca é para queimar o combustível lá, a mistura que tem na câmara de combustão. Então, na faísca perdida, como que funciona? A bobina é diferente das bobinas individuais. As bobinas individuais eu tenho a faísca só naquele cilindro que está em compressão, é fasado. Na faísca perdida, vai 1 e o 4. A faísca está no 1, o 4, o 1 está em compressão, o cilindro número 4 está em exaustão, tá? Então ele está subindo. Aonde eu estou em compressão é onde eu tenho esse pico maior aqui. Por que o pico maior? O cilindro que está em compressão, eu tenho uma pressão muito maior dentro daquele cilindro. Então, a dificuldade para se abrir o arco elétrico é muito maior do que no cilindro que eu estou em exaustão. O cilindro que está em exaustão, eu estou com a válvula de escape aberta. Então eu estou jogando aqueles gases para fora. A faísca, a centelha ali, eu tenho uma resistência muito menor para a abertura daquele arco elétrico. É por isso que aqui de vez em quando nós temos aqui o pico alto, ó, e ele abaixa, tá vendo? Ó? Ele aumenta e ele diminui. É que aqui é um tempo muito rápido, tá? Aqui é um tempo muito rápido, a gente acaba, vamos ver se a gente consegue abrir. Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, aberto aqui um pouco mais da tela. Olha lá, pessoal, tá vendo? Ó? Eu tenho, ó, aqui a gente consegue mostrar com clareza, ó, tá vendo? Esse pico maior é o pico que está em compressão. Esse pico menor é o pico, é a centelha perdida, tá vendo? A centelha perdida, como eu não tenho compressão naquele cilindro, ele está em escape, eu tenho um pico de tensão muito menor para ser aberto o arco elétrico. Quando eu tenho a compressão, eu tenho um pico de tensão muito maior, para a abertura desse arco elétrico. Bacana? Então fica aí. Esse é o
Uma dica, quer dizer, aqui a gente já leva, já sabe que essa bobina não está ruim, né? Cabo de vela com a resistência dobrada, esses cabos tem que dar de 3 a 6K mais ou menos, 7K. O cabo maior ele está entre 9 e 14K, tá o dobro. Então, a hora que a gente trocar esse cabo, aquela linha de centelhamento torta vai corrigir, vai ficar bacana. A gente volta a fazer o teste depois, anda com o veículo, vê se resolveu o problema. Vamos testar corpo de borboleta também. A princípio, corpo de borboleta a gente não viu nada. O problema está mais aqui no sistema de ignição, porque esse sistema de ignição com uma resistência muito alta gera um desconforto no sistema, às vezes uma fuga de faísca, vai dar interferência lá, o módulo vai em cima do corpo de borboleta, eu posso ter uma interferência aqui, gerando falha que não existe. Então, o bacana primeiro é a gente cuidar do secundário e depois testar, ver se tem mais alguma coisinha. Bacana? Então, fica aí uma dica de sistema primário e sistema secundário, para quem pegar, já sabe mais ou menos os valores aí que vai encontrar. Bacana? Mais uma dica minha, mais um procedimento. Espero que vocês gostem aí. Um abraço.